porque ainda não está com os parâmetros, porque ele não está com um parâmetro acadêmico razoável. Eu acredito que muito rapidamente isso vai ser superado, vai ter inteligência artificial para só acadêmica e tudo isso vai ser superado, mas não foi ainda. Você fala razoável, eu falo medíocre. Não, mas aí que tá, eu não acho que a tecnologia, você tem informações, por exemplo, quando eu comecei, eu comecei com arte gráfica, eu cortava papel, fazia linotipo, fotocomposição, a gente cortava, fazia, era extremamente trabalhoso, eram 14 profissões. O que eu faço hoje, conta no editor, esquecendo o editor, só com artista gráfico, eram 14 profissões. Só parando na arte gráfica, eram 14 profissões. Se você incorporar aqui agora o dito e outras coisas, são mais 18, que puder revisar e tal. Agora, eu não acredito que a inteligência artificial vai gerar, obviamente, coisas que toda pessoa poderia fazer. Ok, todo mundo poderá fazer, ok. Mas ela vai ser pior do que o que eu faço? Não sei. Vai ser pior do que o que um autor faz? Ele não vai, eu duvido que ele vai criar conceitos novos, muito interessantes. Mas pode auxiliar a criação de resposta para as coisas, eu não duvido não, isso como um pesquisador. Eu acredito que é uma evolução, né? Que é um pouco melhor. Mas vamos lá. Então, se você pensar bem, a gente está lá em editoração eletrônica em 85, entendeu? 2 anos depois que criaram. A gente pode conversar sobre isso para sempre. Usar ideias, transformar ideias em coisas palpáveis. Ótimo. O nome da empresa é Caminho das Ideias. Eu levo meio de edições, né? 3 frases. É mais fácil. Editar é da vida, né? Ele é quase desconhecido, como vocês falam, é quase desconhecido. E tem muitas. Por exemplo, minha irmã é editora de vídeo, uma função muito diferente do que é o editor de livro. O editor numa revista talvez seja mais entendido, de escolher os artigos, de não entrar uma coisa, não entrar outra. Então, eu acho que o próprio conceito de edição, ele tá em xeque hoje, porque se quando eu comecei com artes gráficas, lá nos anos 80, editar era uma coisa dificílima, porque não existiam ferramentas, hoje ele é uma coisa que praticamente todo mundo faz todo dia, porque todo mundo tem um conjunto de informações muito alto que pode usar, escolhe informações, junta elas, dá forma a elas e publica de alguma forma. Então as pessoas editam todo dia. Mas elas não sabem que estão editando, elas falam, não, eu estou criando, a palavra não é essa. Mas então é uma profissão em xeque, mas é uma profissão fundamental. Na verdade, é tão fundamental que todo mundo, na verdade, precisa fazer todo dia, cada vez mais. Então, o próprio entendimento, a valorização, é o que você está propondo aqui, o entendimento do trabalho em si. Um conjunto muito grande de tarefas que envolve editar. A edição de livros, a edição de revistas, o que seria em vídeo, não, mas seria um diretor, que é praticamente o que o editor faz, todo mundo sabe que é um diretor. Se eu dissesse que eu sou diretor do livro, aí talvez não exista essa função, talvez as pessoas soubessem do que está se falando, entendeu? É isso, eu acho que é realmente uma profissão, valorizar a profissão como um todo, um conjunto muito interessante, que na verdade interessa a todo mundo, porque todo mundo atualmente tem muita informação, porque todo mundo tem muito que editar para poder viabilizar as coisas, e pode, porque nem tinha tanta informação, nem podia, nem tinha ferramenta para fazer. Era muito difícil cortar papelzinho, colar de um lado, puxar para o outro, riscar, botar na margem, era muito complicado mesmo. Hoje não é tão complicado, então, mas não deixou de ser fundamental. Ficamos 6 meses disso. Eu fiz uma versão, ele disse, não, isso aqui você mudou a forma de... A forma de escrever foi mudada, se usa muito mais vírgula hoje do que se usava há 40 anos atrás, entendeu? A ortografia mudou. E aí foi uma luta, eu consegui fazer um meio termo, tive que botar tanto na quarta capa, tudo assim, com 2 vírgulas. Eu tenho 10 vírgulas aqui. Sabe, várias pontuações, a gente usa muito mais pontuação do que se usava. Sim. Entendeu? Então, foi uma coisa bem difícil. Era uma reedição, então devia ser a coisa mais fácil do mundo, porque não tem nada de novo ali, só o meu prefácio que eu escrevi, que também foi muito difícil aprovar, mas eu tive que botar, olha, ele assistiu isso. No seguinte, eu fiz um outro com ele, no seguinte
Não falei no assunto, ele não falou do assunto, eu revisei tudo, está tudo certo. Perfeito. O Arquimedes trabalha mais com publicações institucionais, acadêmicas, né, e coisas desse tipo. Eu queria saber o que é diferente quando a gente está publicando, editando um livro sob encomenda, né, para uma instituição, e quando a gente está fornecendo para um acadêmico ou outra pessoa que está numa situação ali que é um pouco diferente, né? Bom, a principal diferença que eu vejo é que normalmente nas instituições a gente trabalha com profissionais, um conjunto de profissionais. Tem lá um presidente, um diretor, tem alguém em assessoria de comunicação, então um conjunto de profissionais. Então existe uma ideia geral do fluxo. Com o autor autônomo, ou com um acadêmico, ou de ficção, ou de memorialista, que fez várias memórias, é uma pessoa que muitas vezes nunca editou um livro, ou já editou um livro há muito tempo, tem uma visão muito vaga do processo. Agora, contraditoriamente ao que ela falou, em relação a prazo, é mais fácil determinar o prazo para um autor que não conhece o sistema do que para uma instituição. A pessoa diz, não, a gente vai fazer, a gente te entrega uma semana, a gente entrega daqui a 6 semanas. Só falta esses dois textos. Só falta esses 2 textos, mas sem esses 2 textos não acaba. Por contrário, o autor autônomo, ele não se sente com tanta autonomia, autor pessoal, que está fazendo uma obra de interesse pessoal dele, que não tem um hábito de editar, ele não se sente com tanta autonomia quanto um profissional. Então é contraditório, entendeu? O profissional, que deveria ser mais fácil de entender prazo e a estrutura que você combinado e cumprir o que é combinado, ele acha sempre que ele vai poder superar aquilo pela capacidade. A gente consegue, só que nem sempre é fácil e nem sempre fica o que a gente esperava, entendeu? Você concorda com ele, Andréia, nessa parte do autor ser mais organizado? Não, ele é organizado, só responder você. Ele é organizado, ele aceita melhor a autoridade do editor. Ele aceita melhor a autoridade do editor, nesse sentido, do que o profissional que também trabalha com edição, que ele também tem capacidade técnica. Também porque é uma empresa, né?